Boa tarde, pessoal. Ian, Ícaro. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Estou no terceiro período e sejam todos bem-vindos, né? Como já foi dito, esse é o seminário interno do Programa de Audiovisual do Cacau, do Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje, para o evento sobre representação digital, convidamos o Ian Okada e o Ícaro Chagas. O Ian, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foi bolsista no projeto de extensão Ensino Patrimonial através de projetos gráficos. Possui formação complementar em Publicidade e Marketing pela Grau Informática. É também coordenador do programa Jornada Integradora. E o Ícaro Chagas, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF e também coordenador do programa Jornada Integradora. Tem como foco de pesquisa processos de ensino e aprendizagem, representação gráfica e tecnologia, ex-coordenador de comunicações do Cacau. A gente chamou eles aqui hoje para conduzir discussões sobre representação gráfica, através da abordagem de 4 tópicos que permeiam desde a origem do próprio conceito, do que é representar, até os processos que antecedem a prática. Antes da gente começar, queria passar algumas orientações para vocês. A gente pede para vocês deixarem o microfone e a câmera desligados para preservar a conexão e não dar problema. E que vocês coloquem aqui no chat escrito presente e o nome todo de vocês, para a gente poder dar a presença. E depois vocês poderem tirar o certificado. A gente pede também para que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês ou deixem no chat, ou depois no final a gente vai abrir para vocês poderem ou perguntarem pelo mesmo chat, ou abrir o microfone e falar. Mas podem interagir no chat à vontade, não tem problema algum. Como todos já devem saber, essa atividade vai ser gravada, está sendo gravada e será publicada no YouTube posteriormente. A gente gostaria de agradecer aqui ao Ian e ao Ícaro, membros do Cacau, por terem abraçado o nosso projeto e fiquem à vontade para começar, pessoal. Oi, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, falando um pouco com vocês sobre esse assunto que eu e a gente ama e a gente sempre troca várias conversas sobre isso, né, amigo? E é muito bom. Eu só queria avisar que eu vou aparecer assim de lado, porque eu estou aqui com a câmera no notebook, mas eu estou acompanhando a apresentação pelo computador que está aqui exatamente na minha frente. Então, vocês vão me ver meio que na diagonal, assim. Espero que vocês não se incomodem, mas é isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a presença de vocês. É muito bom que a gente possa ter esse espaço para a gente conversar, para a gente estar junto mesmo, discutindo esses assuntos. E vamos lá. A gente vai falar hoje sobre representação gráfica. A gente dividiu essa fala em 4 tópicos que vocês vão começar a sacar durante a apresentação. E o primeiro a gente queria conceituar exatamente o que é, né? Então, pode passar, Ian. A representação, ela está diretamente ligada no ato de projetar. Então, o ato de projetar ele pode ser entendido como um processo, onde se é necessário examinar as características dos problemas que são entregues para a gente e propor algumas boas soluções, né? E para isso, é preciso que o arquiteto ele desenvolva certos processos que são mentais, que utilizam alguns princípios, algumas estratégias, algumas táticas, porque afinal o pensamento do projetista ele é direcionado a um produto final que é físico, mas em uma primeira instância ele precisa ser transmitido para outras pessoas. E os arquitetos, que a gente está falando sobre arquitetura, eles precisam comunicar suas ideias, né? Seja para refletir o projeto consigo mesmo, seja para se mostrar o que vai ser executado aos construtores e principalmente para apresentar as suas propostas para os clientes. Então, para Lacio, pode passar aí, Ana.
cada etapa de um processo de projeto, ele é especialmente uma tarefa de comunicação, que um tipo de descrição ele é desenvolvido e convertido em outro apropriado para o próximo estágio do processo, né? Então, os diagramas, os textos que descrevem, eles se tornam extremamente importantes para que o projeto ele consiga ser comunicado de uma maneira muito satisfatória e que ele, de fato, vamos supor, dê certo, entre muitas aspas, né? Então, os desenhos, eles acabam sendo representações muito simples, onde o propósito seja explicar, né? Seja para outras pessoas e ele representa um pensamento ou uma conclusão. Então é como se a gente, porque quando a gente projeta, o projeto ele está só na nossa cabeça, na cabeça do projetista, então ele precisa ser materializado de alguma forma. E a gente não pode sair construindo. Então o desenho ele se torna o principal veículo para que essa comunicação seja feita de uma maneira correta e que seja satisfeita. Então, assim como uma partitura de uma música, o Ian sabe falar disso melhor do que eu, quando não é executada de uma forma muito satisfatória, o desenho ele acabou se firmando como uma ferramenta recorrente na apresentação dos projetos de arquitetura e ele acabou sofrendo algumas modificações técnicas de representação e também a influência do desenvolvimento tecnológico da sociedade, dos computadores com o passar dos anos, isso acabou tornando o processo de desenho um processo mais facilitado, assim, né? Uma vez que a gente consegue tornar a tarefa de apresentar e comunicar as ideias uma coisa mais dinâmica e rápida. Sim, e outra coisa muito importante da gente pensar nesse momento é que o desenho ele acaba sendo a última parte do processo inteiro. Então, essa é uma das coisas que a gente queria falar um pouquinho também, que a representação ela começa muito antes de você colocar o desenho na prática, você usar um software, usar um lápis no papel para representar. Ela começa no processo da percepção. Então, a gente também trabalha um pouquinho sobre isso nessa apresentação aqui. Pode passar, Igor? Isso. Pode, pode. Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento do processo de desenhar, há pouco tempo atrás, né, se imperava o desenho analógico, que é aquele feito à mão, com lápis, borracha, régua, caneta, nanquim, e essa era o principal instrumento, né, de representação das ideias do arquiteto. E hoje em dia, a gente tem uma considerável parcela da produção arquitetônica feita com as tecnologias digitais, né? Que são os programas de auxílio ao desenho, que são os programas CAD, como a forma principal de representação, né? Então, quando a gente fala de desenho, a gente entende que os desenhos artísticos eles são mais facilmente compreendidos, porque eles são mais intuitivos e eles não demandam nenhum saber técnico, assim, né? E então as plantas humanizadas, as perspectivas coloridas são alguns exemplos de desenhos artísticos e quanto mais eles se aproximam do mundo real, que é o mundo tridimensional que a gente consegue enxergar, tornando-se representações que são mais fotorrealísticas, que a gente está mais acostumado a lidar, esses são mais facilmente compreendidos por uma pessoa leiga. Do contrário do desenho técnico, que são frutos de algumas deduções geométricas, ao passo que esses desenhos artísticos, eles representam um determinado objeto que é visto pelo olho do ser humano como um desenho de ângulo certo, assim, né? Vamos colocar assim. Então, no domínio da representação, as coisas ditas, elas são pensadas e elas são expressas por alguns processos que são relações entre os significantes, que são as imagens e as palavras, com seus significados, que são as suas representações e o que essas representações
significam. Então, é um processo que envolve uma dimensão que seria simbólica, vamos colocar assim. Pode passar, Ian. Então, a gente vai fazer agora tentar traçar uma linha do tempo de como que o processo de representação ele foi sendo desenvolvido e a partir de que momento ele se uniu com a arquitetura. Então, nas pinturas pré-históricas, os símbolos abstratos eles se misturavam à pintura dos animais na caverna e o desenho ele começou a ganhar um corpo, assim, né? E com os egípcios e a função descritiva da imitação do real, e dessa simbologia dos desenhos nasce a representação da arquitetura. E a gente tem o primeiro registro de representação como uma planta de um conjunto de residências encontrado numa pintura, tipo um mural, assim, né? Numa cidade na Ásia Menor. E o ofício do arquiteto ele vem aparecer 3 milênios antes da era cristã, sendo considerado o faraó Imhotep o primeiro arquiteto, porque ele construiu a primeira pirâmide egípcia, que é, se não me engano, a de Djoser, né? Então, no Egito Antigo, os desenhos arquitetônicos eles eram elaborados com pena, sobre algum tipo de papiro, algum tipo de couro, e eles representavam os palácios, os templos, as câmaras mortuárias. Então, um pouco mais para frente, no século V a.C., na Grécia, surge um sistema de proporções ideais que está representado no Partenon, por exemplo, né? E como também aparecem as primeiras experiências com a perspectiva. Então, mas o desenho como uma própria ciência, ele é nominado pela primeira vez no livro do Vitruvius, que ele fala os conhecimentos necessários para o exercício da arquitetura, onde a prática e a teoria elas não poderiam estar dissociadas uma da outra, né? Então a gente tem a Graphides Scientiam, que é a ciência do desenho, e dentro dessa ciência do desenho, ele coloca 3 princípios, que através dos modelos pintados, a gente tem a planta, que seria a iconografia. Não, tipo assim, eu estou fazendo uma tradução assim, para o português, porque isso está escrito em latim, né? Então, a gente tem a iconografia, que seria a planta, a ortografia, que seria a coloração, e a cenografia, que seria a perspectiva. Então, através desses 3 princípios, que se basearia uma boa representação arquitetônica feita de uma forma mais artística. Então, um pouco mais para frente, pode passar aí, ó. No Renascimento, o paradigma das artes ele foi finalmente formado através de uma aproximação com a ciência. O Brunelleschi ele exemplifica esse pensamento com a retomada dos princípios da perspectiva miliar. O que era isso? Era você reproduzir no plano objetos que seriam tridimensionais através de cálculos e deduções matemáticas através do uso instrumental de medidas corretas. Então, em seus desenhos, só se apareciam algumas plantas e elevações que eram completamente monocromáticas, mas existiam muitos cálculos por trás, né? Então, a gente começou aí a traçar, mais ou menos, alguns princípios de perspectiva que a gente usa até hoje. Então, a gente conseguia reproduzir em superfícies 2D alguns não, né? Os edifícios que seriam tridimensionais. Então, a partir daí, no século mais ou menos, fazendo assim, a gente está fazendo pequenos grandes saltos, porque senão, se a gente for falar detalhadamente, a gente precisaria de um dia só para isso, né? Então, no século XVIII, o barroco ele vem e atinge o seu esplendor. E no campo do desenho, a gente tem o desenvolvimento da perspectiva
com a publicação de vários tratados que elevam a categoria de expressão máxima do projeto arquitetônico e une mais uma vez com o processo artístico. Então, a partir do Barroco, a gente já tem os desenhos que passam a ter fundo, que passam a ter vegetação e que passam a, principalmente, ter alguns brasões que representavam as famílias que encomendavam essas arquiteturas para as pessoas que faziam o ofício da época. E a partir daí, no ano de 1759, pode passar, Ian, a gente tem o projeto da York House, feito por William Chambers, que foi um arquiteto que se utilizou pela primeira vez da técnica de aquarela para representar alguns desenhos arquitetônicos, né? Então, a gente pode observar que ele fez um corte, né, uma elevação, e colocou os revestimentos, as cores das mobílias, tudo com aquarela. E até então, isso foi uma coisa que foi muito revolucionária, porque não se tinha registro ainda de desenhos que se utilizavam de cores e outros materiais artísticos para representação arquitetônica, né? Então, a produção de desenhos para apresentação e desenhos técnicos, ela começou a se dissociar a partir daí. Então, foi dentro desse período que se surgiu o método mungiano, que foi a primeira manifestação do desenho técnico para a arquitetura. Então, a partir daí, no fim do século XIX até no início do século XX, mais ou menos, o desenho de arquitetura ele vai se configurando como um capítulo à parte de uma arte que se torna mais figurativa. Então, a partir do século XIX e o século XX, ocorreram várias transformações que foram de fundamental importância para que isso se transformasse, né? Então, a partir do estabelecimento do capitalismo e dos crescentes processos de urbanização norte-americana, houve a possibilidade de se desenvolver um sistema estrutural que permitiu o aparecimento dos arranha-céus. E essas representações, elas sintetizaram uma gama de informações que deu origem ao movimento moderno. Então, entre 1880 e 1910, através do surgimento de uma economia política e que ocasionou um grande avanço científico, a gente teve o estabelecimento da Belle Époque. Só que a busca por uma identidade dentro desse processo de industrialização, ele levou o surgimento de várias correntes artísticas com características regionais que tinham como tentativa o reencontro da origem das artes. Então, a gente trouxe para cá, para essa apresentação, a corrente do futurismo, que foi representada pelo Santaella, que foi um arquiteto que pode passar, Ian, cujos desenhos eles mostravam edifícios que se assemelhavam às usinas, tendo algumas vezes sendo enquadrado dentro do contexto do realismo fantástico. Então, como a gente pode ver, é como se esse prédio fosse uma usina. Ele até representava o fogo e as implantações, uns desenhos que eram mais sujos, as sombras que eram muito, muito marcadas, que representavam a corrente futurística da época. Então, quando a gente tem esse desenvolvimento desse tipo de representação, a gente trouxe para relacionar com o construtivismo russo. E o construtivismo russo, ele defendia uma reconciliação do homem com a vida, a máquina com o indivíduo, a industrialização com a criatividade pessoal, né? E eles acreditavam que isso era uma coisa que se dava para viver confortavelmente uma com a outra.
Então, essa concepção, ela influenciou praticamente toda a Europa, principalmente a Bauhaus, né? Então, a arquitetura, ela se apresentou novamente com esse resgate desses valores, mas era uma arquitetura também que era muito geométrica, né? Que então ela deveria demonstrar a complexidade entre a forma e o espaço e uma dinâmica visual ao mesmo tempo, tudo junto. Então, outros elementos de representação, eles passam a ser inseridos, né? Que são os automóveis e as torres. Pode passar, Ian. E vem outro elemento que acabou sendo incorporado de forma muito, como posso dizer, expressiva dentro desse movimento da representação, que é a figura humana. Então, quando Le Corbusier surge com a arquitetura moderna e o século XX, as suas ideias acerca do urbanismo, dos edifícios com os pilotis, a iluminação e a ventilação, ele defendia que o ser humano ele deveria ser parte da arquitetura. Então a gente começa a empregar essas figuras humanas e elas conseguem traduzir exatamente essa tentativa do resgate da união da máquina com o indivíduo, como eu falei mais cedo, da industrialização com a criatividade pessoal e o homem com a vida. E a arquitetura ela não podia ficar fora disso, né? Então ele idealizou o tamanho padrão do homem, que seria de 1,83, e criou uma série de medidas que eram proporcionais e dividiu o corpo humano de uma forma harmônica e equilibrada, né, com a criação do modulo. Nisso, após a corrente modernista, o desenho de apresentação ele procura ter uma identidade própria. E ele renega completamente ao desenho técnico, que por sua vez ele ganhou muita força, né, no desenvolvimento industrial. Então, eles procuram se libertar cada vez mais dessa formulação, assim. Então, o desenho de apresentação ele acaba se tornando mais expressivo e a partir daí da arquitetura do pós-modernismo e até do pop art, as colagens, o fotorrealismo. Então, a partir desse momento, tudo é possível. A gente já tem, como vocês podem ver na imagem, o uso das torres, os automóveis, as cores, a figura humana, todas manifestadas num desenho de apresentação só. Então, entre os anos de 1960 e 1970, mais ou menos, buscou-se contextualizar a composição arquitetônica da região onde se construirá o edifício. Então, a gente começou a fazer as fotoinserções, a gente começou a valorizar o entorno, a gente começou a contextualizar, trazer as implantações mais de uma forma mais artística, e eu trouxe aqui um estúdio de arquitetura que eu gosto muito, que é o Arquigram. Então, o Arquigram ele conseguia desenvolver conceitos inteiros de cidades, no sentido tecnológico, onde os bairros, as pessoas, elas viviam conectadas por redes, né? Então, em 1984, aparece o primeiro computador com os recursos gráficos, que é o Macintosh, da Apple. Embora eles fossem computadores que são muito lentos e que não eram muito otimizados igual os nossos de hoje, evidentemente a computação gráfica ela permitiu que os arquitetos inovassem nas suas representações. Então, o modelo virtual ele veio para integrar esse modo de se representar e que muitas das vezes ultrapassava o exterior e o interior dos edifícios. Mas, assim, é certo que o desenho técnico ele nunca vai ser abolido, né? Mas a computação gráfica ela permitiu que cada escritório ele estabelecesse o seu tipo de desenho. Então, no momento que a gente vive, a alta tecnologia ela acaba se associando à arquitetura e no campo das representações a gente tem muito mais possibilidade de fazer o que a gente quiser, assim. Então, hoje em dia eu digo que a gente vive
um tempo onde tudo é possível, porque através da tecnologia a gente consegue alçar voos que nunca foram alçados na história da representação arquitetônica. Pode seguir, Ian. Ah, essa última imagem, ela resume tudo que eu falei. Aqui a gente tem a representação do interior, que seriam esses pilotis que estão embaixo, a figura humana que já é trazida, e a união da colagem, da renderização e dos processos de construção da imagem, né? Pode passar? Pode ir. Aham. Tranquilo. Então, gente, agora a gente entra numa parte voltada mais para o processo que vem antes do desenho de fato. Então, é aquela questão que eu tinha comentado agora há pouco, sobre o desenho, a representação, seja qual método que você esteja utilizando, ele é a última parte do processo. Então, a gente pode dividir o processo da representação em basicamente três fases, que é a fase da percepção, a fase da elaboração da representação e a fase da expressão de fato. Então, essa primeira fase de percepção e sentidos, ela está muito ligada a como que é a nossa conexão com o ambiente, como que é a conexão do ser humano com o ambiente. Então, como que ele se identifica com o local, como que as atmosferas criadas dentro de uma ambientação atingem tanto seus sentimentos, tanto como as sensações que ele tem naquele local. Então, um dos autores importantes relacionados a esse tema é o Peter Zumthor. Ele é um arquiteto e ele fala justamente sobre isso, que na hora de projetar a gente precisa estar um pouquinho atento em relação a como que aquilo ali vai afetar o usuário, a pessoa que está vivenciando aquela arquitetura. E no sentido da representação isso não modifica muito, porque toda vez que a gente vai representar alguma coisa, a gente quer passar alguma informação, a gente quer passar uma sensação. Então, isso é um dos tópicos muito importantes que a gente precisa pensar no início. Então, tem algumas coisas que vão auxiliar a gente a fazer esse pensamento, a fazer essa análise do que a gente vai colocar, do que a gente precisa dar mais importância naquela imagem. Então, isso aqui a gente pode fazer um gancho também com a parte da fotografia, que é um dos principais tópicos da nossa apresentação. Então, um dos itens relacionados à solidez, peso, profundidade espacial, esses são fatores que foram sendo incorporados na representação conforme o tempo, igual o Ícaro estava falando. Então, conforme o tempo passou, foi vendo a necessidade, foram sendo feitos estudos a mais que incorporaram essas características. Então, quando você vai representar alguma arquitetura, por exemplo, você precisa pensar como que aquilo ali vai se traduzir numa imagem. Porque, às vezes, o nosso trabalho se dá muito na vivência, de fato, das pessoas. Foi, Bernardo? No caso, minha pergunta é a seguinte, você está falando desses tópicos, né? Eles entram no momento da elaboração ou você ainda está tratando de percepção e sentido? Não, estou tratando de percepção. Uma característica que a gente traz da fase da percepção para depois ser mais explícita na fase da expressão, mas são características que a gente já traz há um tempinho nessa fase de análise e coisa do tipo. Então, a gente vai trabalhar um elemento arquitetônico que é muito pesado. Vou botar um exemplo genérico do concreto, por exemplo. Então, como que você vai representar aquilo ali? A gente tem algumas alternativas depois que variam de programa para programa, ou de ferramenta para ferramenta que você está utilizando, que auxiliam nesse tipo de coisa. Mas esses aqui basicamente são tópicos que a gente deve pensar, a gente deve observar para conseguir incorporar no nosso trabalho. Então, esse processo todo da percepção, ele engloba toda a análise dessa solidez, peso, profundidade espacial, textura, suavidade, dureza, tensão, temperatura, gravidade e escala. Um ponto importante sobre a escala, que acho que o Ícaro deve concordar comigo, é uma coisa que acontece muito das pessoas errarem na hora de representar,
é botar uma escala absurda. Então, isso tira muito acho que eu posso falar da qualidade da representação, mas tira muito também do que a gente está passando. Vamos supor que eu coloque um edifício, arranha-céu, numa escala errada, eu coloque ele pequenininho. Ele não vai parecer um arranha-céu. Então, por isso que ter atenção a esse tipo de característica é muito importante na hora da gente fazer essas representações. Então, agora partindo um pouquinho mais para a parte prática, eu acredito, a gente tem um processo de identificação de demandas. O que é isso? Basicamente, a gente pode expressar essa fase em algumas perguntas. A gente precisa saber o que a gente vai representar, a gente precisa saber para quem que a gente vai representar, como que a gente vai representar. Então, aqui são alguns exemplos, são 2 exemplos distintos. Esse da esquerda, do Skylab Arquitetos, é uma representação mais realística. Então, a gente tem uma demanda direcionada para ela. Normalmente normalmente você vê esse tipo de representação realística voltada para empreendimento imobiliário. Então, são tipos de imagem que a gente precisa ter um certo direcionamento a mais. A gente precisa mostrar de fato como que aquela construção vai ser. Porque o cliente não está ligado, não quer saber do nosso viés mais artístico, entre aspas. Ele não quer saber das nuances da nossa cabeça, não quer saber desse tipo de coisa. Ele quer saber como é que vai ser construído e pronto, acabou. Então, esse tipo de coisa a gente tem que prestar muita atenção. E é diferente dessa representação do Cauê, que é uma representação mais voltada para o imaginário mesmo do artista, do arquiteto, mais voltada para a ideia, a atmosfera do local de uma forma não tão palpável quanto uma representação realística. Então, são 2 tipos de soluções de representação diferentes, mas não quer dizer que uma está errada e a outra está certa. Quer dizer que a gente precisa identificar onde que elas podem ser inseridas e assim fazer um bom trabalho. Então, normalmente você vê esse tipo de representação menos palpável, sei lá, em revistas de arquitetura, em sites de arquitetura, sites de educação artística, coisas do tipo. Então, a gente precisa ter essa análisezinha. Pode falar aí. Ian, e é muito importante também quando a gente pensa em qual público, né? Qual público que vai consumir aquela imagem. Por exemplo, a primeira imagem, ela saiu para venda de um empreendimento imobiliário. Logo, ela precisa ser uma imagem que é genérica. Ela não pode ter nenhum objeto que remeta à apreensão pessoal, a características pessoais de alguém. Então, a gente tem um revestimento que é mais comum, a gente não tem nenhuma obra de arte que seja tão representativa assim, a gente não tem pessoas nessa imagem, porque, olha, se eu quero comprar esse apartamento, eu não quero que tenha uma outra pessoa além de mim ali dentro. Então, a gente não pode colocar nenhuma coisa que remeta que alguém seja dono daquele espaço. A gente precisa montar uma composição, né, fazer um espaço que ele seja completamente... não é liso, não é branco. É completamente genérico para que aquelas pessoas se sintam aptas para se apropriar dele. O que é completamente diferente da outra imagem. Na outra imagem, a gente tem algum animal, a gente tem pessoas, a gente tem obras de arte que são mais representativas, que representam ideologias e outras coisas. Então, provavelmente, essa segunda apresentação foi para um cliente específico. Quando a gente faz para um cliente específico, sei lá, estou projetando para um casal, eu vou colocar um casal que seja parecido, uma escala humana que seja parecida, alguma foto, alguma representação que consiga traduzir a personalidade daquele casal naquele lugar. Então, é muito importante que a gente identifique essas demandas para a nossa imagem chegar de uma forma mais satisfatória, sabe? Porque é uma comunicação, né? É uma mensagem que a gente está querendo passar de um projeto que ele não existe, na verdade.
Então, o máximo que a gente conseguir que essa comunicação seja feita de forma correta é importante. Por isso que essa delimitação de objetivos é muito importante na hora de fazer essa representação. Por isso que é legal Exatamente. você fazer essas perguntinhas de para quem você está fazendo essa representação, para onde você vai enviar ela, no caso. Então, é bastante importante você se atentar a isso. Outra coisa muito bacana e muito importante é a utilização de referências. Como está aqui na tela, ninguém vai recriar a roda. Então, a gente tem um banco de dados de fácil acesso, a gente tem exemplos a rodo sobre representação. Aqui vou voltar para a apresentação arquitetônica, no caso. Então, um ângulo que você quer representar, você quer fazer uma certa perspectiva, provavelmente alguém já fez. Então, não tem muito jeito. Então, é legal você dar uma olhada, né, nesses exemplos, para saber como que a pessoa fez aquilo ali, se tem algum detalhe, apesar de ser a mesma perspectiva, por exemplo, provavelmente deve ter alguma nuancezinha ali que deu um além para aquela imagem, deu uma certa característica. E outra coisa bastante legal de se destacar aí acho que eu vou dar uma opinião que é muito, muito característica minha. Não quer dizer que, por exemplo, você utilizar uma técnica de fotografia ou um estilo mais realista, por exemplo, que você não consegue exprimir a sua característica, a sua peculiaridade naquela imagem. No entanto, uma coisa muito explícita é que você tem vários fotógrafos e normalmente você consegue reconhecer qual foto é de cada um. Então, quer dizer que a gente consegue expressar o nosso olhar, mesmo sendo uma técnica mais voltada para o realismo, ou mesmo sendo uma técnica que foi repetida por outras pessoas. Então, ter essas referências é bem bacana para a gente não ficar preso, a gente não perder tempo, entre aspas, e é legal para incorporar no nosso trabalho. A gente acrescenta coisas que normalmente você batendo a cabeça não vai conseguir. É bom, por isso que é muito, muito importante você fazer esses estudos. E a partir das referências que a gente constrói o nosso próprio repertório, né? Que a gente vai pegando, sei lá, o ângulo de uma pessoa X, as cores de uma pessoa Y, e a gente vai incorporando nas nossas imagens, a gente vai acaba que a gente constrói a nossa própria identidade, né? Só que é muito importante a gente conseguir identificar a linha tênue entre você usar uma pessoa como referência e você plagiar um trabalho. Porque isso é uma discussão que é muito ampla, mas que é muito importante da gente trazer, né, Ian? Porque quando você utiliza de suas referências, é sempre bom você pegar umas 3 ou 4 referências para você construir uma imagem. Nunca é bom você pegar só uma, porque senão acaba que você fica muito condicionado a fazer aquele tipo de representação, sabe? Você se direciona. Sim, exatamente. De uma forma muito tóxica, assim por dizer. Sim, exatamente. Acaba que você fica muito preso dentro daquela imagem. Então, umas 3 ou 4 referências é o que eu recomendo que você faça. Só que também não adianta você pegar 10 imagens diferentes e acabar misturando tudo numa só e ficar uma coisa completamente megalomaníaca. Às vezes funciona, às vezes você pode dar sorte, pode funcionar, mas nem sempre isso é bom. Então, por isso que a gente gosta de frisar também que utilização de referência é captação de características, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. Você pega nuances daquele projeto, você pega nuances daquela representação e tenta incorporar aquilo ali no seu estilo. Tenta incorporar aquilo ali de uma forma que você não simplesmente copie, mas você faça o processo de adquirir informação, processar a informação e jogar para fora de novo. Então, isso são processos. A gente fala sobre a representação como processos dentro do processo. Então, tem várias coisinhas que você precisa fazer durante esse processo todo. Esse processo geral, no caso.
Aqui, a gente, voltando mais para o mundo atual, entre aspas, a gente tem uma discussão que dá muito pano para manga, que é em relação aos softwares que a gente usa. Então, a gente tem coisas como SketchUp, Blender, 3D Max, Maya 3D, Rhinoceros. É importante a gente frisar algumas coisinhas em relação a esses softwares. Não quer dizer que você usando, o meu exemplo, eu uso 3D Max hoje em dia para fazer renderização. Não quer dizer que você usando 3D Max você vai ser um baita do artista 3D. Você pode muito bem fazer belas obras de 3D no SketchUp, que não é um programa tão avançado assim. Mas é importante a gente frisar que cada um desses ele é voltado para uma característica específica. Então, o SketchUp, ele não, por exemplo, ele não é um software de modelagem profissional. Como o próprio nome dele já diz, ele é um sketch, ele é um rascunho. Então, o SketchUp ele é perfeito para você elaborar suas ideias iniciais. Às vezes você não está com o lápis no papel ali a postos, então você abre o SketchUp, mexe, sei lá, dá uns 5 cliques e já está com alguma forma já feita. Então, é muito importante a gente saber sobre demanda e o que esse software ele atende. Qual que é a demanda específica daquele software. É claro que você pode usar o SketchUp para fazer modelagem profissional. Nada te impede. Mas a gente precisa saber que tem coisas específicas para aquilo ali, porque eu posso muito bem fazer um desenho técnico no Paint. Dá para fazer. Vai ficar da mesma forma que se eu utilizar o CAD? Não. Mas dá para fazer. Você vai ter muito mais trabalho. Então, algumas características intrínsecas a esses softwares entregam um pouquinho o objetivo de cada um. Quem não, né? A maioria das pessoas lá na FAO, por exemplo, utiliza o Sketch, até onde eu sei. Então, vocês podem observar que para fazer muitas coisas, a gente precisa instalar uns plugins nele. Então, isso daí já entrega um pouquinho que a gente está querendo exigir um pouquinho mais do que o software permite. Até porque se adicionar coisas que não são feitas de fábrica nele, mostram que a gente está exigindo a mais. Diferentemente de um Blender, que já é um programa de modelagem profissional. Apesar dele ter as falhas, as características próprias dele, ele já é um programa de modelagem profissional. Então, frisem bastante isso. A gente pode usar o programa que é mais confortável para a gente? Pode. A gente pode ficar naquele software porque ele agrada mais o nosso resultado, a gente não tem tanta demanda para exigir um software de modelagem profissional? Pode. Mas a gente tem que ter em mente que existem coisas específicas para aquilo ali. E que na hora que a gente precisar daquela demanda, na hora que a gente precisar mudar, às vezes pode ser um processo complicado, mas não tenho medo de mudar. Porque, às vezes, a curva de aprendizado, por exemplo, de um software de modelagem profissional, com certeza é muito maior do que o de SketchUp. Mas ele vai te dar frutos lá na frente que o Sketch não te dá. Então, a gente tem que saber equilibrar um pouquinho. É a mesma coisa com o renderizador. Um V-Ray da vida, um Corona Render da vida, é esse nome mesmo, gente. um Lumio da vida, eles têm coisas diferentes para a gente fazer. O Lumio, quem for mexer no Lumio vai notar uma semelhança enorme com o The-Sims, assim, por alto. Sim, é tudo, então, gente. São coisas feitas são softwares feitos para situações diferentes. Então, a gente tem que saber equilibrar o que a gente está precisando para decidir qual que é o melhor software que a gente usa. Agora a gente entra um pouquinho em relação às técnicas incorporadas da fotografia, cinema, modelagem e tal. A primeira delas é a composição. Você precisa muito bem saber ter aquelas coisas delimitadas que eu falei anteriormente em relação ao que você quer mostrar naquela imagem. Então, por isso que a fase de elaboração ela é muito importante na hora de fazer uma representação. A gente precisa ter muito bem claro o que a gente quer representar, como que a gente vai representar, para o fluxo de trabalho fluir. Então, uma das primeiras coisas que a gente imagina é a composição.
O que eu vou querer mostrar de uma sala de estar, por exemplo? Qual que é a peculiaridade que ela tem? Qual que é a característica que eu precisa chamar a atenção naquela sala? Talvez uma mesa de centro que eu acho que valoriza muito, ou um sofá diferente, sabe? Então, a gente precisa ter noção dessas coisas. E uma parada muito importante que poucos artistas, assim, têm essa noção, é que a composição ela não está somente no que você está vendo na tela. Às vezes o que está atrás da câmera também influencia na sua imagem. Então, vamos supor que eu quero mostrar a fachada de um edifício e depois vocês façam um teste. Vale muito a pena fazer isso. Eu quero fazer uma fachada do edifício, a imagem da fachada, então eu coloco a câmera bem na frente. Beleza, tá aquela imagem do edifício reta, batendo sol, tá bonitinho e tal. Só que você sente que está faltando alguma coisa. Então, testem colocar uma árvore atrás da câmera, por exemplo. A composição já muda totalmente. E você não inseriu elemento nenhum na frente. Você não inseriu nenhum bloco, você não inseriu nenhuma figura humana. Mas só pelo fato de você saber que a composição ela não se resume ao que você está vendo, isso também já contribui muito para enriquecer a sua imagem. Então, o Gustavo mandou alguma coisa aqui. Ele está perguntando sobre qual a nossa visão sobre a aprendizagem do software de representação nas FAUs do Brasil. Então, Gustavo, uma das críticas que eu mais faço para o nosso ensino aqui na FAU é que a gente aprende 300 mil programas de representação logo no primeiro período e a gente não aprende o cerne disso. Essas noções de composição que a gente vai falar sobre distância focal e tudo mais, eu vejo que em outras FAUs elas são apresentadas muito mais na frente, assim, né? Sei lá, no terceiro período, no quarto período, no quinto período. Então, essa é uma discussão que a gente faz muito. Os programas de representação, eles são importantes, mas eles precisariam ser introduzidos de uma forma diferente, sabe? Sim. Então, nas outras FAUs eu vejo que isso acontece de uma forma mais satisfatória, eu diria. Porque eles aprendem princípios que tornam o ato de representar uma coisa menos dolorida, sabe? Para a gente é muito dolorido. Para a gente fazer uma imagem é muito dolorido. A gente sofre muito para fazer isso. Porque a gente não sabe alguns princípios que seriam importantes da gente discutir, sabe? Em primeiro lugar. Então, eu vejo que é uma coisa mais meio acelerada, assim, que vai do nada. E, pá, você já chega no primeiro período, Photoshop, CAD, Sketch, 10 milhões de coisas. E a gente não discute o que isso é, sabe? O que é representação, para que ela serve, qual a importância, o que fazer. Porque software não é tudo, não é tudo, não pode ser tudo, não pode ser tudo. Você sabe muito bem o software, beleza, parabéns. Só que se você não sabe os princípios da representação, não adianta nada. Porque não é sobre ser bonito ou ser feio, é sobre saber comunicar e não saber comunicar. É sobre qualidade. Isso. E às vezes a gente peca muito, né? Primeiro período a gente sabe nem projetar, cara. Como é que a gente vai saber fazer a representação daquele projeto? É muito difícil. Muito difícil. É uma das críticas que eu também tenho. E outra coisa que talvez interfira muito é que talvez a gente perca muito tempo em coisas que não são necessárias. Sim. Então, o software ele é uma coisa que você aprende com o uso, não com alguém falando na sua frente. Isso daqui que a gente está falando que é uma coisa que nem o Icaro falou, que é uma coisa que a gente devia saber desde o primeiro período, não sabe. Infelizmente. Outro ponto importante que a gente pega da fotografia é a distância focal. Saber delimitar quais são os planos naquela representação é muito importante para você saber como o nome diz, né, o foco daquela representação. Então, você saber enquadrar... não quer dizer que se eu colocar uma imagem em primeiro plano que talvez ela seja a que mais vai destacar. A distância focal em colaboração com a composição, elas se fundem para fazer esse tipo de coisa. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem duas pessoas na frente da imagem, mas
que chama mais atenção em vocês? Pelo menos, assim, pelo menos para mim, não necessariamente são as pessoas. A gente observa as escadas atrás, a moça ali com as duas crianças, até por conta da nitidez. Então, a gente precisa ter esse certo cuidadozinho com a distância focal também. Quer acrescentar alguma coisa, Igor? Não, pode passar. Pode. Modelagem e texturização. Essa é uma parte meio brava também, porque muito do que a gente tem como resultado final não só com a parte, não é só resultado da parte teórica, mas é resultado dessa parte prática muito importante, que talvez a gente não dê tanto valor. Se você tem o objetivo, por exemplo, de fazer uma imagem fotorrealística, muito do trabalho que você teria com pós-produção, com texturização, ele é diminuído se você fizer uma boa modelagem. Então, escolham bons blocos, saibam como modelar o que vocês querem. Então, você já vai saber modelar o que você quer, se você perceber aquilo, se você exercitar sua observação. Então, por isso que toda hora a gente tem que ficar recapitulando. Você quer fazer isso? Você tem que saber observar aquela coisa, não tem jeito. É questão de tempo, é questão de conversar com outras pessoas, é questão de estudo, não tem muito jeito. Então, a modelagem em relação às imagens fotorrealísticas, ela é uma das partes primordiais para você fazer um resultado final muito bom. E a texturização também não fica para trás, apesar dela ser um processo que vem posteriormente. Você escolher imagens ruins para representar uma textura interfere diretamente no resultado. Então, a boa utilização das próprias texturas, dos mapas que vão acrescentar detalhes àquelas texturas. Então, tipo, se você tem uma textura de madeira, às vezes um mapeamento de bump, ele vai te ajudar a dar os frisos da madeira, aquelas ranhuras que a madeira tem, vai tornar aquilo mais real, ela vai acrescentar em relação ao detalhe daquela imagem. Então, estejam bem atentos a esses dois aspectos, né, de modelagem e texturização. Outra coisa muito importante, luz natural. É um dos principais erros de renderização. Por quê? As pessoas não entendem como é que a luz funciona. É muito comum, pelo menos de materiais que eu já vi, de pessoas ensinando a fazer iluminação. Você vai iluminar um cômodo, você coloca um retângulo branco em cima do cômodo para iluminar ele todo. Às vezes você não precisa disso. Existem ferramentas que vão te auxiliar a dar uma iluminação natural para aquele ambiente, você complementar com a iluminação artificial. Então, nessas duas imagens aqui, teve a utilização de HDRI. Não sei se todo mundo sabe, vou explicar rapidinho. O HDRI, eles são imagens que contêm informações de luz. Então, eles são muito importantes na hora de fazer essa iluminação natural, porque eles são várias fotos tiradas de locais com uma iluminação parecida, para você compor na hora do cálculo da renderização. Então, ele simula de verdade o que é aquela iluminação que você precisa. É claro que dá para fazer uma iluminação natural com um sol específico de um renderizador, óbvio que dá para fazer, mas dependendo dos casos, é muito melhor você utilizar esses HDRIs para compor essa luz natural. Balanço de cores. Outra coisa bastante importante na hora da gente pensar. É bastante comum também a gente errar em relação à saturação das cores, a paleta que a gente está utilizando. Isso pode causar um certo desconforto, um certo desequilíbrio a quem olha. Então, uma dica até que é comum, você prestar atenção, por exemplo, o que você está, qual o tipo de imagem que você está fazendo? Uma imagem interna, talvez ela precise das cores mais voltadas para o original. Então, será que uma iluminação artificial vai favorecer isso? Essa questão da luz e cor, elas estão diretamente ligadas. Então, você utilizar uma iluminação natural em certa imagem vai contribuir muito para esse seu balanço de cores, para você fazer uma paleta legal, uma paleta que
que traduzem diretamente o que você quer transpassar, que são o que a gente chama de moods, são os sentimentos que você tem quando olha uma imagem. Então, uma imagem de verão, ela vai ter um aspecto, um balanço de cor totalmente diferente de uma imagem de inverno. Enquanto a de verão tem cores mais vivas, a de inverno tem umas cores mais fechadas, mais contidas em si. Então, você tem que saber aplicar qual tipo de paleta que você vai usar em uma específica imagem. Renderização e pós-produção. A gente costuma muito falar que falar sobre o render de uma forma, acho que equivocada. O render ele não é só você apertar um botão. Como a gente está falando aqui, o render, como a própria percepção, a própria representação, ele não é só você apertar um botão. Você tem muita coisa além disso para ser pensada, tem muita coisa além disso para ser esquematizada, para ser elaborada. Então, apesar do resultado final, você obter, por exemplo, a partir de apertar um botão, não quer dizer que o processo todo se resume àquilo. Então, a renderização, você precisa ter em mente que ela não é um processo simples, ela é um processo demorado, ela é um processo que demanda tempo e experiência para você adquirir todas as nuances que você precisa ter para chegar a um resultado legal, chegar num resultado que transpareça diretamente qual é o seu objetivo. E aliado a essa parte da renderização, a gente tem uma pós-produção, então ela não termina na hora que a imagem terminou de ser preparada pelo software. Muitas das vezes, hoje em dia é mais comum softwares terem um mini processo de pós-produção dentro deles. Então, o V-Ray, o Corona Render, o D4, eles têm uma série de opções ali que permite a gente fazer uma pós-produção, ajustar alguma imagem, alguma cor que não ficou tão do gosto nosso, ou ajustar uma exposição. Então, essa pós-produção, apesar da gente já ter a imagem toda pronta, ela é um fator muito importante que vai contribuir muito para elaborar o resultado final de fato. Na hora que a gente termina, a gente não tem um resultado final de fato, a gente tem uma prévia. Então, nessa pós-produção, a gente conta também com fatores como a análise, a revisão. Então, é nessas horas que você dá aquela última olhadinha para ver se está tudo certo mesmo. Confere com, vamos supor, confere com o cliente se tem algum ajuste para ser feito, se tem alguma coisa que realmente não ficou tão no gosto dele. Então, a pós-produção, apesar de ser a última parte, uma parte que a gente não fala tanto, ela é de extrema importância para a gente adquirir um bom resultado. Quer acrescentar uma coisa, Igor? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, gente, a partir disso tudo a gente tem o resultado. O resultado é isso que a gente costuma ver nos perfis de Instagram, nos perfis de Behance, Facebook. E acho que a partir desse panorama todo que a gente deu, é possível perceber que, como eu falei, é um processo bem complicado. É um processo com muitos detalhezinhos, que às vezes quando a gente está tão acostumado a fazer de forma repetida ou forma automática, a gente não para pensar nesses detalhes. Então, essa apresentação, apesar de ser uma coisa mais curta, mais introdutória, ela vem com esse objetivo de atentar vocês a esses detalhes, atentar vocês para ter um carinho com essa imagem, que na hora que vocês estão produzindo, vocês estão assumindo o papel de artista. E normalmente o artista ele tem essa sensibilidade maior na hora de elaborar as coisas. E uma outra crítica que eu faço é que a gente nunca tem tempo, né, para estudar sobre representação, porque a faculdade ela acaba esmagando todo o processo de projeto numa coisa só, numa disciplina só, que é dada em 6 meses, e acaba
que a gente faz as coisas de um jeito muito atropelado, assim, isso acaba deixando o processo, né, muito deficiente. E a representação ela acaba ficando por último, porque é a última coisa que a gente faz, né? Tem, sei lá, 10 milhões de coisas de projeto para resolver, eu vou ficar me preocupando com cor de almofada e sol numa colagem que eu estou fazendo. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Por mais que a gente entenda que é importante, não é isso que acontece. Então, não se sintam extremamente pressionados a fazer uma imagem bonita, a não sei o que lá, colocar um sol bonito, uma iluminação natural, tal, porque na hora a gente não faz. Só se importem em saber e ter a certeza de que a sua imagem ela está comunicando, entende? A representação é isso, não é se a imagem está mais bonita, se está mais feia. Está mais realista? Não é isso. É sobre ela estar comunicando ou não. Então, a dica que eu dou é se atentem a detalhes que deixem as suas representações mais potentes, assim, no sentido de comunicar. Mas não fiquem presos a software, cor. Não. Só se está comunicando, não. Se estiver comunicando, é ótimo. É para isso que ela serve. Sim. Essas outras características, elas funcionam como um adendo da representação. Elas não devem ser o carro-chefe. O carro-chefe da representação é o que nem o Icaro falou. É objetivo, demanda e objetivo. Você precisa saber o que você precisa representar e representar de forma direta. Então, basicamente é isso. Se não tiver mais nada para acrescentar, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. O Prado tem uma pergunta. Vocês poderiam falar um pouco sobre o balanço de representar algo que realmente você foi contratado para fazer e também de se expressar artisticamente? São coisas que conseguem andar juntas ou uma pode atrapalhar a outra? Quer responder aí? É uma pergunta pesada, hein, Prado? Olha, Gabriel, assim, eu não vou ser otário de falar com você que isso não acontece, porque atrapalha sim. Quando você está dentro de um escritório, por exemplo, que já tem um jeito de representar, que já tem uma forma de representar, que já usa um tipo de modelagem específica, você tem que se adequar. A gente vive numa sociedade que é muito capitalista, que ela sempre está querendo ganhar a todo custo, e acaba que a gente tem que se sujeitar. Ninguém aqui é rico para bater de frente com um patrão e falar, olha, eu não vou fazer isso que você quer porque eu me expresso artisticamente dessa forma. Ele vai falar assim, pois bem, e o outro vai estar entrando no seu lugar. Exato. Então, até para quem trabalha de forma autônoma, isso acontece, porque o mercado sim, ele te engole. Sim. Então, é difícil você ver uma representação diferente de uma representação realística no mercado imobiliário. Em lançamento de empreendimento. É muito difícil. É só assim, uma coisa muito específica. Sabe? Pode acontecer, mas quando você estiver, sei lá mais para frente na sua carreira, onde você já conquistou o seu mercado, aí eu acredito que você tenha mais liberdade. Ainda não aconteceu comigo. Trabalho com representação há mais de 3 anos, isso não aconteceu comigo. Mas acontece mais lá para frente.